Você vai assistir agora Momentos de Paz com Cristo. Este programa é um órgão oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada à Rua Doutor Antônio Rogério de Castro, 24, na Barra, em Muriaé. Momentos de Paz com Cristo. A apresentação: Reverendo Wilson Reis. Boa noite, está no ar o programa Momentos de Paz com Cristo. Que a luz e a graça do Divino Mestre volte a resplandecer no lar católico, no lar espírita, no lar protestante, até mesmo naqueles lares que não professam nenhuma religião, mas que neste momento ainda aguardam uma partícula de fé. Prepare a tua alma, teu espírito e receba então nesta noite uma palavra de fé, uma palavra de orientação cristã, ao dizer que Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queridos amigos, simpatizantes, telespectadores, estamos aí, iniciando o ano 2012. Queridos, quando vimos as previsões dos astrólogos, dos tarós, dos candomblés, dos adivinhos, das cartas, você percebe que nenhuma destas cartas prevê o que aconteceu para nós aqui. Deus sabe todas as coisas. A passagem do ano, todo mundo feliz, desejando um feliz 2012. E vimos agora nesses dias o nosso estado de Minas, Zona da Mata, passamos por problemas de enchentes, pessoas que ficaram desalojadas, outros que ficaram desabrigados. Mas podemos louvar a Deus, queridos, que a nossa cidade nós fomos atingidos, mas não tivemos nenhuma perca humana. Toda a perca material tem condição de se repor novamente. Então, em tudo, como diz o apóstolo São Paulo, nós devemos dar graça. Agradecer a Deus pela vida, que é o dom. De que adianta você ter tudo e você está morto? Não adianta nada. Então é preferível não ter nada e estar vivo, porque você vai ver o sol nascer, você vai ver o entardecer, o cantar dos pássaros, o novo dia, a esperança. Então vale a pena ter um Deus para crer, enquanto há tantos e tantos que se removem pesadelos e morrem antes de nascer. Por isso sempre eu digo, é maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a te pedir e tanto a te agradecer. Queremos nesta oportunidade deixar uma palavra de conforto para os nossos irmãos que estão desabrigados. Saiba que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E nós estamos nos preparando para este ano buscar mais Deus, porque Deus sabe todas as coisas. E quando a gente está com Deus, querido, ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, nada temeremos, porque o Senhor está conosco. Eu quero deixar para você aí a nossa agenda, que trará informações a respeito dos nossos cultos que estarão acontecendo durante toda esta semana. Fique aí com a nossa agenda. Agenda da Igreja do Evangelho Quadrangular Sede. Terça-feira, às 19h30, grande culto de oração. Quarta-feira, às 15h, tarde da bênção, o altar da família. E às 19h30, o grande culto do grupo de homens. Quinta-feira, às 19h30, o grupo de mulheres realiza o grande culto da noite.
Sexta-feira, às 19h30, a Noite da Libertação. Sábado, às 19h30, o Culto da Mocidade. No domingo, às 8h da manhã, a maior escola do mundo, Escola Bíblica Dominical. E às 18h, o grande culto de louvor e ensinamento da Palavra de Deus, com o reverendo Wilson Reis. Igreja do Evangelho Quadrangular Sede, na cidade de Muriaé. Mas neste momento Deus tem uma palavra para nós. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, no verso de número 22, nós temos algo tremendo que nos chama a atenção, que vem da parte do Senhor. A palavra diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temai-vos. Querido amigo, simpatizantes, telespectadores, o que podemos tirar destas páginas sagradas para o nosso elevo espiritual? O que me chama a atenção neste texto é o propósito de Deus. Quem ordenou aos discípulos que fosse para o mar? Jesus. Quem ordenou que atravessasse o mar? Jesus. Era tarde. Os discípulos temeram, porque eles conheciam o mar. Os discípulos sabiam que o mar poderia surpreendê-los ao anoitecer, pois atravessar para o outro lado, para a cidade dos Gadarenos, eram horas e mais horas de remo. Jesus disse para eles: vão para o outro lado do mar. Jesus deixou-os ali e disse: vocês vão e daqui a pouco eu estou chegando. Senhor, mas já é tarde, a noite vai nos surpreender. Eu creio que naquele momento Jesus diz para eles: não temai-vos, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E Jesus os deixou e disse: eu vou orar um pouco. E até então havia uma grande bonança. Eles pegaram o barco e foram, obedeceram. E quando chega certas horas da noite, já aproximando o início de um novo dia, por volta de 1, 2 horas da madrugada, vem sobre eles o que eles mais temiam. O tempo mudou. O vento começou a soprar muito forte. E os discípulos, tentando remar, o vento era o contrário. E eles já estavam fatigados. Se não bastasse, agora as ondas começam a crescer e a balançar de uma maneira assustadora. E logo após, a tempestade começa a cair. Talvez questionaram: bem que nós não queríamos vir. Mas ele ordenou que a gente viesse, que ele viria logo. Mas até agora ele não aparece. E misteriosamente, quando eles olharam, um grande vulto branco sobre uma onda apareceu. Pedro gritou desesperado. Se não bastasse apenas o vento e a tempestade, um fantasma. É um fantasma. E aquele vulto branco, sai uma voz suave e diz: não tenhai-vos medo, sou eu. Talvez os discípulos se agarraram um ao outro e disseram: como pode? Ele está em alto mar sem barco.
Como pode ele estar andando sobre as ondas? Nós já vimos milagres, já vimos tantas coisas, mas isto é incrível. Mas a voz é dele. E ele diz: sou eu mesmo. E Pedro, encorajado pela voz do Senhor, toma uma decisão de fé. Senhor, se és o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro corajosamente desce do barco. A minha Bíblia diz esta verdade. Pedro desceu do barco e começa a andar sobre as ondas. Misteriosamente o vento era forte. Pedro vai olhando para Jesus caminhando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que o vento era muito forte e Pedro tirou o olhar de Jesus. E observou o vento e começa a afundar-se e grita: socorre-me, Senhor, porque pereço. Jesus estende as mãos, amiga. Talvez pega Pedro pelo braço e o coloca dentro do barco. E ali naquele momento então Jesus repreende o vento. E logo após a tempestade cessa. E os discípulos abraçam um ao outro e diz: que homem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Queridos amigos, este é Cristo, a esperança da glória, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está presente na pessoa do Espírito Santo. Talvez neste momento você está numa embarcação e esta embarcação está perecendo, a embarcação do desconforto. Você perdeu a sua casa, você perdeu seus bens, mas você não pode ter perdido a esperança. Lembra-se que quando o vento é o contrário e que nós não temos mais força, Jesus é amigo. Jesus não é colega. Jesus é aquele que aparece sempre no momento certo dos minutos incertos da nossa vida. E exatamente naquele momento algo acontece, quando Jesus se posiciona de pé e repreende o vento. Qual é o vento que te açoita neste momento? Qual é o vento que está te amedrontando? Qual é a onda que está te assustando? Será que a tempestade cai? A tempestade da enfermidade? O vento do desconforto? A tristeza que tem te abatido? Querido, o que Jesus fez, ele não acalmou a tempestade. Em primeiro lugar, Jesus acalmou o vento. Nós temos que ver qual é a causa deste problema. Quando nós atacarmos a causa, certamente o problema terá um fim. O tempo não me permite mais nada, mas faça-nos uma visita, prepare a tua alma, teu espírito, receba então a oração da fé. Amantíssimo e eterno Deus, alcançai, Senhor, os nossos irmãos que estão desalojados, outros que estão desabrigados, outros que estão doentes, Pai. Penetrai, Senhor, neste lar desmoronado, onde ninguém entende ninguém. Alcançai, Senhor, os nossos amigos que estão nesta hora tão enfermos, internados nos hospitais, outros doentes em casa. Senhor, abençoa o comércio da nossa cidade, que compra, que vende. Abençoa, Senhor, prefeitos, vereadores. Abençoa, Senhor, o patrão, o empregado. Toma nas tuas mãos os médicos, os enfermeiros. Senhor, abra a porta do emprego para o desempregado.
abençoa os que estão trabalhando e dei para eles um sonho reparador na tua presença, uma noite de calma, e o teu nome seja glorificado. Amém e amém, Senhor. Queridos amigos, simpatizantes, telespectadores, eu convido você, este programa é apresentado nas terças e reprisado todas as quintas-feiras. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz.